Até alguns anos atrás, quando a gente falava de proteger sistema, a gente estava falando de usuário e senha. Depois a gente passou a exigir autenticação multifator e hoje, com o avanço das ameaças, nem isso é suficiente mais. Então, para ajudar a resolver esse problema e proteger melhor os nossos ambientes, a Microsoft oferece um recurso muito poderoso chamado acesso condicional. Nesse primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre o tema, a gente vai mostrar o que é o recurso, vamos fazer algumas considerações importantes sobre licenciamento e vamos criar e mostrar funcionando na prática uma política de acesso condicional que vai bloquear o acesso a partir de países não autorizados. Olá, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua companhia. Eu me chamo Marcelo Medeiros e antes da gente ir para o conteúdo, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e, é claro, se você tiver qualquer dúvida ou comentário, escreva aqui embaixo e eu vou ter o maior prazer de te responder. Quando a gente fala de acesso condicional, é importante que a gente entenda o conceito da ferramenta e ela basicamente te ajuda a controlar como que os seus usuários vão acessar os recursos do teu ambiente, como é que eles vão acessar os recursos do teu Microsoft 365. Então, em vez de validar somente usuário e senha, o sistema passa a avaliar também o contexto do login. Coisas como localidade, o tipo de computador ou até o comportamento do login são avaliadas com acesso condicional. E aí, com base nessas condições, você pode permitir, você pode exigir verificações adicionais, ou você pode bloquear totalmente o acesso. Vamos trazer um exemplo. O usuário João trabalha todos os dias a partir de São Paulo. E num determinado dia da semana, ele passa a trabalhar do Rio de Janeiro. O sistema pode interpretar essa tentativa de conexão como suspeita e pode, por exemplo, solicitar um MFA adicional, ou uma troca de uma senha, ou até bloquear completamente o acesso do João até que um administrador libere esse acesso. E é claro que antes da gente colocar a mão na massa e criar nossa política de acesso condicional, a gente precisa entender o licenciamento. O acesso condicional é um recurso que vem disponível numa licença chamada Microsoft Entra P1, que já está embutida em alguns planos do Microsoft 365. Então, se você tem o Microsoft 365 Business Premium, o E3 ou o E5, eles já vêm com o P1 e já vêm com acesso condicional. Na verdade, o Microsoft 365 E5 vem com o Entra P2, que vem com mais recursos, mas o acesso condicional também está lá. Agora, se você tem o Microsoft 365 Business Basic ou Business Standard, aí você não tem o acesso condicional disponível. Nesse caso, você tem dois caminhos. Você pode fazer o upgrade das suas licenças para o Microsoft 365 Business Premium, ou você pode comprar o Entra P1 como um add-on. É claro que se você fizer um upgrade para o Business Premium, você vai ter muitos outros recursos. Você vai ter Microsoft Defender como antivírus, você vai ter o Microsoft Intune como gerenciador de dispositivos. Realmente é um tipo de licenciamento que muda o jogo. Mas nem toda empresa precisa disso. Mas caso você precise do acesso condicional, você precisa ter, de qualquer forma, a licença do Microsoft Entra P1. Tem um outro ponto que é super importante e que confunde muita empresa. A Microsoft permite um mix de licenças, então você pode ter uma parte dos seus usuários com o Business Standard e uma parte dos seus usuários com o Business Premium, por exemplo. Nesse caso, o acesso condicional vai estar disponível no portal. E se você aplicar uma política de acesso condicional que abrange todos os usuários, até aqueles que têm licença Business Standard vão estar cobertos pela política também. Só que você vai estar fora de compliance de licenciamento. Você precisa ou fazer o upgrade ou comprar o add-on do Entra P1 para esses usuários que não fazem parte do Business Premium. É bom ficar ligado nisso, porque se uma auditoria da Microsoft pega, tua empresa pode ter sérios problemas. Ok, agora você conhece o que é o acesso condicional e conhece o licenciamento. Agora vamos para a prática, vamos para o computador e eu vou te mostrar como criar uma política de acesso condicional do zero. Estamos aqui no nosso tenant de testes e aqui eu já tenho alguns usuários cadastrados, então se eu vier aqui em Entre ID usuários, vocês vão ver que eu já tenho um monte de usuário aqui. E eu também criei um grupo chamado GRP-users-Brasil, que é a política que eu vou aplicar para esse grupo, para facilitar o nosso entendimento. Então vou clicar aqui para a gente ver quem são os integrantes desse grupo, e hoje nesse grupo eu tenho o
Alex Weber, que é o usuário que a gente vai utilizar aqui para os nossos testes. Então, para eu acessar o painel de acesso condicional, aqui em proteção de identidade, eu tenho aqui acesso condicional baseado em risco. Né? Então eu vou selecionar aqui a estrelinha para ficar aqui nos meus favoritos, e aí eu vou clicar aqui no acesso condicional. Tá? Aqui ele tem até um nome diferente, né? Baseado em risco, porque aqui eu tenho licenças do E5, que trazem funcionalidades adicionais aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Eu já tenho algumas políticas cadastradas aqui, que a gente vai mostrar em detalhes nos próximos vídeos dessa série, mas aqui a gente vai criar uma política nova e eu quero bloquear o acesso dos usuários, a não ser que eles estejam fazendo login a partir do Brasil. E como a gente está falando de uma política de localidade, a gente precisa criar essa localidade, ela não vem pronta aqui dentro do Microsoft Entra. Então aqui no painel do acesso condicional, eu tenho aqui localizações nomeadas. Vou clicar aqui e aí eu vou criar uma nova localização de país, região. E aqui eu vou dar um nome para essa localização, até para que vocês entendam ali, eu vou colocar um nome diferente, vou colocar localização Brasil. E aqui embaixo eu vou selecionar o país. Então eu vou procurar aqui, tem Brasil. Vou selecionar, criar e pronto. Ele demora um pouquinho para aparecer aqui, mas se a gente der atualizar uma ou duas vezes, já deve aparecer localização Brasil, ok? Então eu volto agora aqui em políticas, eu vou clicar em nova política. Aqui nesse painel eu preciso primeiro dar um nome para essa política, eu sempre recomendo que vocês coloquem um nome bem descritivo, para que vocês entendam o que aquela política faz. No meu caso aqui, eu vou colocar CA, de Conditional Access, vou colocar 06, colocar um pipezinho para ficar bonito aqui, e vou escrever bloqueio de países não autorizados. Um ponto importante dessa política é que eu vou fazer ela ao contrário. Eu vou bloquear todos os acessos, com exceção dos acessos do Brasil. Tá? Então, para a gente fazer isso, primeiro eu tenho que definir para quem essa política vai se aplicar. Para usuários, para grupos ou para agentes, que está numa versão prévia, são funcionalidades novas do Microsoft Entra. Então eu vou selecionar aqui. Aqui eu tenho incluir e excluir, então eu vou incluir, vou selecionar usuários e grupos e vou selecionar o grupo que eu criei, que é o grp-users-brasil. Um ponto importante aqui é que a Microsoft recomenda que você crie uma conta chamada Breakglass, que é uma conta que não vai ter MFA e que você vai colocar uma senha muito grande, de 20, 30 caracteres. Essa conta vai ser uma conta de emergência, caso você se bloqueie, porque pode acontecer. Então, por exemplo, se eu criar aqui uma política que bloqueia todos os acessos vindos do Brasil para todos os usuários, eu não vou mais conseguir logar no meu ambiente, a não ser que eu instale uma VPN no meu navegador e acesse de um IP de outro país, né? Então a Microsoft sempre recomenda que você coloque nas exclusões essa conta Breakglass. Para o nosso exemplo, eu vou colocar como exclusão a minha conta, tá? Então eu vou selecionar aqui, Marcelo Medeiros. Então essa política não vai valer para minha conta principal. Depois eu tenho aqui recursos de destino. E aqui eu vou selecionar todos os recursos de nuvem. Tanto que quando eu coloco aqui todos os recursos de nuvem, a Microsoft identifica e já me avisa, não se bloqueie. Né? Tome cuidado aqui, coloca lá alguém na exclusão, cuidado para aplicar essa política. Tá? Depois eu tenho que configurar a minha localização. E eu posso configurar tanto aqui no menu Rede, quanto no menu Condições. Se eu clicar aqui em Rede, eu tenho que habilitar essa configuração, e aqui eu posso incluir ou excluir locais. Ou então, eu posso vir aqui em Condições, e eu tenho várias condições, e eu tenho uma condição aqui chamada Local, que eu também posso clicar, selecionar para configurar, e selecionar qualquer uma das opções aqui. O que eu configurar aqui vai aparecer aqui em rede, o que eu configurar em rede vai aparecer na condição. Tanto faz, qualquer um dos lugares que você realizar a configuração vai funcionar. Ponto importante aqui, lembra que eu comentei que a gente vai fazer uma política de bloqueio? Então eu não vou incluir o Brasil no bloqueio, eu vou excluir o Brasil do bloqueio. Então aqui eu vou colocar configurar sim, e eu vou excluir a localização Brasil. Então eu vou colocar excluir, selecionar redes e locais selecionados, e vou clicar aqui
e vou selecionar a minha localização criada, localização Brasil. E aí aqui em controles de acesso, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente bloquear o acesso. Então, na prática, o que essa política vai fazer? Ela vai se aplicar aos usuários daquele grupo, e aí qualquer acesso vai ser bloqueado, com exceção da localização Brasil. Espero que tenha dado para você entender aí, tá? Então vou selecionar aqui, selecionar. Aqui eu tenho uma opção de habilitar a política. Eu posso colocar um somente relatório. O que isso vai fazer? Ele vai aplicar a política, mas ele não vai bloquear, mas ele vai logar. Você vai conseguir ver a tentativa de login e o que aconteceria, né, se essa política estivesse habilitada. Você pode ativar a política ou você pode deixar essa política desativada. No nosso caso aqui, a gente vai, por exemplo, a gente vai ativar a política, vai clicar em criar. Ok, criamos a política. Se a gente der um atualizar aqui, a política já deve aparecer aqui. E aí, para a gente mostrar o comportamento dessa política, eu criei uma máquina virtual aqui em Linux, em Ubuntu, para a gente ver o comportamento dessa política. Então aqui dentro do Ubuntu eu tenho o Firefox, eu vou abrir aqui e vou acessar o site Meu IP para a gente ver que é um IP do Brasil que a gente está acessando, né? Então, um IP da Vivo aqui, né? Um IP do Brasil. Então, se eu tentar fazer o login aqui, outlook.live.com, vou clicar aqui em entrar, e aqui eu tenho a conta alex.weber@medeiros365lab.onmicrosoft.com. Vou clicar aqui, vou colocar a minha senha. E vocês vão ver que eu vou conseguir realizar o acesso na minha caixa de e-mail. Ok? Agora eu vou fazer diferente. Nesse mesmo navegador, eu vou sair do usuário Alex Weber, vou terminar a sessão, ok? Vou fechar o navegador, vou abrir ele de novo, só que agora eu vou fazer diferente. Eu tenho um aplicativo de VPN aqui, então eu vou clicar no aplicativo de VPN, vou selecionar aqui os Estados Unidos e eu vou conectar. Então agora, ó, já estou conectado. Agora se eu acessar o meu IP, vocês vão perceber que o meu IP agora é diferente. É um IP dos Estados Unidos. E agora, se eu tentar acessar aqui o Outlook, vamos ver o que vai acontecer. Outlook.live.com. Estamos aqui no Outlook, vou clicar em entrar. Vou selecionar a conta do Alex Weber, vou colocar a senha. E agora a gente não consegue mais acessar porque esse usuário está bloqueado de acessos de fora do Brasil. Tá? Então, para que esse usuário consiga acessar novamente, ele precisa estar dentro do Brasil, obviamente. Uma coisa interessante aqui é que caso a credencial desse usuário vaze, se alguém tentar fazer esse login de fora do Brasil, mesmo que ele tenha usuário, mesmo que ele tenha senha, ele não vai conseguir fazer o login, que aumenta bastante a segurança do nosso ambiente. E antes da gente finalizar, eu queria convidar você a acessar o meu blog pessoal, o meu site técnico, onde eu escrevi um artigo com as 10 principais políticas de acesso condicional para você deixar o teu ambiente muito mais seguro. O link está aqui na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar artigos semanais, informações sobre redes sociais e informações de contato também. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu te espero no próximo vídeo da série. Grande abraço, até lá!